Bem-vindos a mais um Psicóloga na Tela, quadro aqui no canal em que a gente compara cenas de psicóloga de filmes ou séries com a realidade, pra gente analisar o que tem de verídico naquilo ou não. Lembrando que se trata da minha opinião, baseada na minha experiência. Meu nome é Erika, sou psicóloga e se você é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever e curtir esse vídeo. Já tem vários outros vídeos do Psicóloga na Tela, então não se esquece de conferir eles também. O episódio de hoje é da série Senhor e Senhora Smith da Amazon Prime, em particular o episódio 6 da primeira temporada. É uma série nova que leva o mesmo nome do filme, mas não tem a mesma história. A série conta sobre John e Jane Smith, que eles fazem parte de uma organização de espiões e eles são obrigados a ficarem juntos como um casal para fazer as missões que são designadas. I'm Jane. I'm John. A organização, eles chamam ela de Hi-Hi. Então, a princípio, são dois estranhos que são obrigados a ficar juntos. Ao longo do tempo, eles acabam se desenvolvendo e se relacionando como um casal mesmo. Entretanto, chega um ponto da relação que eles estão tendo muitas brigas. E eles discordam sobre um assunto importante, que é sobre ter filhos ou não. E é a partir daí que eles se instigam a começar a terapia de casal. What is it that you two do? We're software engineers. O episódio 6 é só sobre a terapia, o que eu achei bem legal. A gente acompanha 3 sessões que eles fazem ali junto com a terapeuta. E conforme vai passando o episódio, vai dando para se aprofundar mais na dinâmica de relacionamento deles dois. Uma coisa que é legal do episódio é que mostra tanto numa perspectiva da psicóloga, dela ouvindo o relato na sessão, como numa perspectiva deles, né? Dando flashback sobre os acontecimentos que eles viveram ali naquela semana. Depois que você vê esse episódio, eu acredito que a vibe, né, comum que fica entre nós, telespectadores, é meio que, cara, psicóloga é meio estranha. Então vamos entender o porquê que é estranho e o que ela fez de certo ou não. E assim, eu acredito que tem vários aspectos que contribuem para a estranheza dessa psicóloga. Muito se dá pela própria personagem, né? As expressões faciais que ela faz, o tom de voz, a postura corporal, a pausa que ela tem entre as comunicações, a falta de clareza ao se expressar. Então todo esse conjunto traz esse aspecto meio desconfortável. Mas eu acredito que o ponto principal dessa psicóloga e por que ela nos confunde é porque ela constantemente está nos dando sinais ambíguos. É uma mistura de você pode confiar, mas não tanto. Você tem liberdade, mas não tanto. Eu me importo com você, mas não tanto. O que acaba, claro, influenciando o ambiente e a relação que eles têm ali. It's just a job. It is not life and death. You feel better? Eu já adianto, né, que esse tipo de relação não é a relação que nós psicólogos devemos prezar com os nossos pacientes. Porque não é uma relação que nos deixa 100% confortáveis, né, nem nas relações pessoais e muito menos numa relação que é profissional. Acredito que eu já falei pra vocês que nós psicólogos queremos criar uma relação de confiança, de não julgamento, de abertura, de transparência com os nossos pacientes. E uma relação assim, de ambiguidade, não necessariamente cria isso. E assim, mesmo que você não traga pra consciência quais fatores são exatamente desconfortáveis, você sente isso, você sente uma estranheza, você sente um desconforto. Como provavelmente foi caso você assistiu esse episódio da Amazon Prime. Mas voltando um pouquinho pro episódio, apesar de ter essa estranheza, né, apesar de ter esse clima levemente desconfortável, não exatamente a psicóloga faz só coisas estranhas ou só coisas ruins, digamos assim. Ela também tem alguns pontos interessantes que eu vou trazer aqui pra vocês. Então eu vou mencionar primeiro os comportamentos que ela teve que foram teoricamente terapêuticos, profissionais, e depois a gente comenta sobre esses outros aspectos. O que a gente consegue observar já no começo é que a psicóloga tem sim interesse em conhecer ali o John e a Jane. Ela tenta ir instigando um pouquinho mais os pontos de desentendimento, tenta ir aprofundando um pouquinho no assunto. Ela se dá assim de forma sutil, mas ativa na sessão. Eu percebo que ela tenta explicitar o implícito, né? Deixar claro alguns comportamentos que ela observa ou a dinâmica da relação, tanto para ela quanto para os pacientes. Então ela tenta trazer à tona aquilo que não está dito, mas que envolve o funcionamento do casal. Isso acontece, por exemplo, quando ela percebe que a Jane está desconfortável, pontua isso e convida a Jane a falar um pouquinho sobre o que está deixando ela desconfortável ali na sessão. Ou também quando ela pede exemplos para o John para deixar a situação mais clara, tanto para ela quanto para a Jane, né, do que incomoda ele. Ou quando ela fala que percebe que o trabalho é um ponto de tensão entre os dois. Então esses são sim comportamentos e falas que ela tem que ajudariam
ajudariam, né, a explicitar um pouco mais e seria algo terapêutico se a gente for parar para pensar. Outro ponto que eu também achei positivo, ela fala um pouquinho do simbólico envolvido ali na situação. Tem uma hora que ela ajuda o John a se expressar um pouquinho. Eles estão discutindo uma situação e ela afirma que aquela fala da Jane ultrapassou os limites pessoais do John. Ela também ajuda a chegar em uma conclusão de que a ansiedade da Jane aparece na relação e acaba interferindo a dinâmica de funcionamento deles dois. Então ela faz esse movimento de tradução, de trazer o simbólico para jogo, de ajudar eles a se expressarem, a entenderem o que está acontecendo. Tem alguns outros momentos que ela também auxilia na comunicação dos dois, perguntando para Jane como que é isso que o John acabou de falar, ou perguntando para o John o que ele pensa sobre esse assunto que a Jane estava falando. Tenta trazer esse elo. Tem um momento que ela pede também para o John reformular um pouco a frase que ele falou, ajudando ele a se expressar de uma maneira não tão violenta, de modo que não atacasse a Jane com aquilo que ele estava falando, ou ampliando um pouquinho a visão dele sobre aquele assunto, falando de uma outra forma. Ela tem essa tentativa de pedir para que ele se expresse de uma maneira diferente em prol da relação, o que é bem legal. Tem uma hora que ela também repassa a técnica do time out, que é aquela de dar um tempo no momento da discussão para deixar um pouquinho as emoções baixarem, processarem aquelas informações de uma outra forma. Isso sim é muito possível de acontecer numa terapia na realidade. Você acaba dando instrumentos, ferramentas para que o casal utilize fora de sessão, o que seria muito positivo. Um outro ponto que eu também notei é que às vezes ela tem umas falas um pouquinho acolhedoras, né? O que seria bom. Por exemplo, quando o John fala que é complicado morar junto e trabalhar junto ao mesmo tempo, e a Jane fala que é tranquilo. Então eles viram ali um ponto de conflito, né? Que a Jane não estava ciente que o John achava que era complicado. E ela fala, não, tá tudo bem, é por isso que a gente tá aqui, isso acontece. Então ela traz uma fala um pouquinho de acolhimento. Tem outros momentos que ela afirma que eles estão fazendo avanços, né? Que esse é o poder da terapia, ela fala o poder dessa sala, né? Mas no sentido assim, de que eles estão percebendo as coisas aos pouquinhos, estão fazendo pequenos avanços, que é assim mesmo que o processo se dá. E o reforço, instigar a esperança é algo muito positivo para um profissional fazer, né, quando isso for adequado e quando ele vê de fato que está acontecendo esse progresso. Então a gente vê sim que ela tem alguns comportamentos que a gente poderia considerar profissionais e terapêuticos, que auxiliam tanto no vínculo como no entendimento da dinâmica, da problemática ali do casal. Entretanto, tudo isso que eu mencionei de pontos positivos acontecem concomitantemente a comportamentos improdutivos. São sempre mensagens ambíguas, o que faz com que esses comportamentos que eu mencionei que seriam legais não atinjam a sua real potencialidade. E quais seriam, né, esses comportamentos improdutivos? Vou falar agora das ações que mereciam sim um pouquinho mais de cuidado. Isso para além daqueles aspectos que eu mencionei antes, né, da expressão facial, da postura corporal, de um leve deboche que aparece também volta e meia. Essas características me parecem um pouco inerentes à personagem, né, que acabam com certeza afetando essa postura profissional. Mas as ações que eu vou falar agora não são todas, né? São as principais que a gente pode notar e pode discutir um pouquinho que talvez não deveriam aparecer nesse ambiente da sessão da terapia. Então, já na primeira sessão, a gente vê uma interrupção que ela faz e uma expressão de uma opinião pessoal que ela tem. A Jane estava trazendo uma situação em que achava que o John estava sendo sexista com os clientes ali que eles estavam lidando. E aí o John vai tentar responder um pouquinho a opinião da Jane, contando o lado dele sobre a situação, e a psicóloga o interrompe para falar do que ela achava sobre a situação. E ela até traz um estereótipo na fala dela. Ela fala que sabia que era assim que o John e a comunidade dele se comunicavam, mas que não era certo ele fazer isso. E aqui, gente, a gente tem um ponto bem importante, porque ela interrompe desnecessariamente o paciente para trazer uma fala do que ela entende, da opinião dela sobre a situação. E o ponto principal da terapia nunca vai ser o que a psicóloga tem sobre a opinião pessoal daquele assunto em específico, mas sim o que o casal acha e como aquele assunto interfere na dinâmica dele. E essa postura que ela teve pode afetar muito sim o quanto o paciente vai confiar em você para falar as coisas ou não, o quanto ele vai se sentir confortável, porque querendo ou não, ela emitiu um julgamento, ela emitiu uma fala com juízo de valor, ela emitiu uma opinião que pode não ter sentido para os pacientes, porque ela não construiu e nem validou isso junto com ele. Então não foi uma oposição nem profissional e nem necessária na situação, mas essa situação passou meio despercebida, assim, o John já engatou no assunto, falando que não era exatamente sobre isso e continuou explicando, né, a situação que eles tinham passado. Aí, beleza. Ainda nessa primeira sessão, quando eles estavam falando sobre a ansiedade da Jane, a Jane emite uma pergunta para a psicóloga. Ela fala como que ela poderia ser menos ansiosa sem perder características importantes da personalidade dela. E aqui entra um ponto muito
cômico, mas que eu acredito que pode sim acontecer na realidade. Para responder a pergunta da Jane, a psicóloga faz uma analogia. Ela conta um pouquinho de uma viagem que ela fez e como ela se deparou de frente com um macaco e como ela precisou ouvir os seus instintos. E quando ela termina a analogia, eu acredito que os pensamentos dos possíveis clientes dela ali, né, do John e da Jane, é o mesmo pensamento que a gente tem. Tipo, quê? Não entendi nada do que você quis falar. E a psicóloga tenta validar a analogia com os pacientes. Ela fala, vocês entendem? E eles, né, como eles queriam ser educados, ainda não tinham total vínculo ali para ser 100% sincero, falaram que sim, que entendiam. E a sessão terminou por ali. Mas depois a gente vê que eles não entenderam nada da analogia que ela fez. E nem nós, né, porque foi uma analogia sem pé nem cabeça. Isso é um comportamento muito ruim da psicóloga, né? Mostra um pouco a falta de técnica, a falta de tato, a falta de percepção e a falta de clareza dela. Fazendo uma analogia em uma sessão de terapia, às vezes, na verdade, pode ser algo muito positivo. Você pega o paciente desprevenido, você tem reflexões que você não teria somente conversando sobre o assunto, então pode ser uma técnica muito produtiva. Entretanto, precisa ser uma analogia coerente e não um exemplo descontextualizado que nem responde a pergunta da paciente e nem traz outras reflexões. Isso só deixou o momento estranho e não foi benéfico, né, para os pacientes. E continuando os erros dessa psicóloga, né, na segunda sessão, a gente tem um momento muito importante que ela meio que caminha por uma repressão emocional dos pacientes. Na segunda sessão tem um momento que ela tá um pouquinho mais observadora, enquanto o John e a Jane estão ali conversando sobre alguns assuntos que aconteceram na semana. E aí a emoção vai surgindo no meio dessa discussão. Tem uma hora que o John se levanta e continua ali falando com a Jane. E aí ele se vira e toca a tecla de um piano, que tá ali no cenário, né? Eles fazem atendimento na casa da psicóloga. E aí a psicóloga interrompe a dinâmica deles, interrompe a discussão para falar que ele não podia tocar no piano, que era um piano importante para ela lá da Segunda Guerra e que era uma relíquia da família e não podia ser tocado. Então ela quebra totalmente o clima de algo que poderia ser benéfico para os pacientes, pois eles estavam ali se expressando, se comunicando, deixando as emoções fluírem, para falar sobre uma regra da casa que ela nunca tinha falado antes. Ela reprime o comportamento do John e ao invés dele se preocupar ali na relação dele com a Jane, ele agora se preocupa com as regras que a psicóloga falou sobre a casa. Se preocupa, né, com outra coisa que não o ponto principal, que era para ele estar se preocupando ali no momento. E isso por uma postura da psicóloga. Então isso não é algo que deveria ter acontecido. Se ela não quisesse que eles tocassem o piano, ela que falasse antes sobre as regras da casa. E um último comportamento que eu quero pontuar aqui para vocês, que merece uma atenção especial, é sobre as gravações das sessões. No final do episódio, a gente descobre que todas as sessões de terapia foram gravadas. E a psicóloga relembra a eles que isso estava escrito no contrato, mas claramente eles não lembravam e ficaram meio desconfortáveis com a situação. Claro que ali foi feito dessa forma para dar um final cômico ali pro episódio, mas se fosse na realidade, todos os acordos de como será feita a sessão devem estar muito claros no começo da terapia. Mesmo que esteja no contrato escrito, isso deve ser abordado de novo verbalmente com os pacientes. Assim, os pacientes têm total clareza de saber como você trabalha e dizer se eles estão de acordo ou não, se gostariam de que fosse feito de uma outra maneira, e traz também um senso de controle para eles. E eles não terem essa clareza e descobrindo as coisas no meio do caminho, afeta sim a confiança que eles têm em você. Então é algo que sim, ela deveria ter retomado lá no início. Então, de uma maneira geral, como eu falei para vocês, essas seriam as ações principais que eu fui notando durante o episódio e que confunde muito, né, os pacientes. Bem nesse sentido que a gente estava falando de informações ambíguas. Você pode confiar, mas não tanto porque eu posso ter falas julgando você. Você tem liberdade, mas não tanto porque tem regras que eu ainda não falei para você que existem. Eu me importo com vocês, mas não tanto quanto eu me importo com a minha casa. Claro que eu gostaria de pontuar aqui também que o John e a Jane não podem ser totalmente sinceros sobre aquilo que eles trabalham e como que é de fato o dia a dia deles. E isso dificulta muito o trabalho da psicóloga. Ela vai ter algumas falas, algumas orientações que não vão se encaixar para aquilo que eles possuem de contexto. Mas claro que isso não explica o porquê dela ter tido tantas interações disfuncionais. Ela poderia sim ter agido de maneira muito diferente para deixar eles mais acolhidos, mais abertos, mais à vontade ali com ela. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui se essa também foi a percepção de vocês. O que vocês acharam dessa psicóloga, se vocês teriam terapia com ela. Também comentem quais outros filmes ou séries vocês gostariam que eu analisasse. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir, de ver os outros vídeos e principalmente se inscrever aqui no canal. Espero que vocês fiquem bem. Até!